Bom, vamos para a questãozinha 52. Ela diz o seguinte: ao adotar a gestão por resultados, o dirigente de uma organização deve sempre focar suas prioridades pessoais e desenvolver a seguinte sequência de ações: planejamento, controle e ação. Tá falso. Primeiro, que se eu quero implementar a gestão por resultados, eu devo focar os objetivos, o cidadão, o cliente. E o plano que eu vou seguir é planejamento, organização, direção e controle. A ação é na organização e direção, onde a gente vai ter a execução. Tá certo? Então, ó, 52, falso. 53. Na gestão por resultados, desenvolvem-se ações contrárias às consideradas necessárias ao atendimento das demandas de accountability. Ao contrário, na gestão por resultados, eu vou exercer ações que estejam a favor do processo de responsabilização e não o contrário. Tá falso. 54. A adoção da gestão por resultados na administração pública implica a realização periódica de negociação e acordos que envolvam os objetivos e metas fixados em compromisso entre o Estado e cada órgão a ele subordinado. Perfeito. A gente vai ter um compromisso com os resultados. Essa gestão é para poder ter um melhor alcance dos seus objetivos. Muito bem. 55. Cultura organizacional é constituída, entre outros aspectos, por normas informais e não escritas existentes na organização. Verdade. A cultura ela é composta por um conjunto de comportamentos, hábitos, costumes. Esse conjunto de comportamentos, eles não são vislumbrados na dimensão formal, nas normas formais, e sim nas normas que vão acontecendo espontaneamente e que vai se tornando rotina. Perfeita, 55. 56. A flexibilidade e a possibilidade de adaptação às mudanças do ambiente da organização são características presentes em todas as culturas organizacionais. Está falso, porque a gente vai ter culturas conservadoras e culturas flexíveis. As culturas flexíveis são aquelas que se adaptam melhor às mudanças. As culturas conservadoras são aquelas culturas enraizadas. Elas não se adaptam às mudanças rapidamente. Inclusive, existem práticas que existem no Brasil há muitos anos e não é mais difícil eliminar. Então, não posso dizer que a flexibilidade e a possibilidade de adaptação do ambiente da organização são características presentes em todas as culturas. Não. Você pode colocar aqui que são características presentes nas culturas flexíveis, por exemplo, nas culturas inovadoras, não em todas. Tá falsa, 56. Lembre-se que a gente vai vislumbrar a cultura em 3 níveis: artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. Muito bem. 57. A cultura organizacional reflete a mentalidade predominante na organização. Verdade. Só será cultura se ela demonstra uma maneira predominante, um comportamento em comum. Se for minoria, não vai ser cultura, vai ser contracultura, tá certo? Ou subcultura. Então, a cultura, ela vai representar, ela vai refletir o pensamento dominante, os hábitos, costumes dominantes da maioria, tá certo? Então, a 57, verdade. 58. Considere que determinado professor da UNB, que propôs um novo modelo de ensino adotado pela universidade, tenha passado a ser citado pelo seu trabalho como exemplo em diversos setores da universidade. Essa situação é exemplo típico de artefato da cultura organizacional. Verdade. Artefato é o mais fácil de ser visualizado. São as pessoas, os heróis, hábitos, tem a ver com rituais, cerimônias, festividades, datas comemorativas, vestimentas, alimentos, expressões, músicas. Então, isso é um exemplo de artefato, símbolo, tá certo? Perfeita, a 58. 59.
são funções da cultura organizacional. Assegurar aos membros da organização uma identidade individual. Facilitar o compromisso individual. Promover a estabilidade organizacional e moldar o comportamento de seus membros diante da vida. Pessoal, primeiro, se a cultura não é uma identidade individual, é a identidade do grupo em si, tá certo? E o objetivo não é moldar o comportamento de seus membros diante da vida, e sim diante do trabalho. O objetivo é construir um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes que ajudem a empresa a alcançar seus objetivos. Falso. 60. A alteração da cultura organizacional pode determinar mudanças em grande parte dos comportamentos organizacionais, como nas relações interpessoais, na comunicação e na busca da qualidade. Perfeito. A alteração na cultura pode interferir no relacionamento entre os indivíduos, na comunicação e na busca da qualidade, porque cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes. Então, se eu tenho uma mudança no comportamento, hábitos e costumes, isso pode refletir nas outras áreas. Perfeito. 61. A mudança de cultura organizacional é um processo complexo, mas que acontece de forma rápida quando há apoio da alta administração da empresa. Eu não posso afirmar isso. A cultura, ela muda no médio e longo prazo. Se for uma cultura flexível, ela muda no médio. Se for uma cultura enraizada, ela muda no longo. Quem muda de uma maneira rápida vai ser o clima. O clima, ele muda no curto e médio. Então, 61 tá falso. Eu não posso afirmar que muda rápido se tiver o apoio da alta administração. A burocracia, por exemplo, ela teve um bom resultado no núcleo estratégico, mas não nos outros níveis. Então, teve o apoio da alta administração, mas não do resto. Então, tá falso. 62. A cultura organizacional não comporta gerenciamento. Dados descompasso nas organizações entre a situação real e a situação ideal. Tá falso, porque dá para gerenciar uma cultura sim. O planejamento pode moldar, pode construir uma cultura que ajuda a empresa a alcançar seu sucesso. Falsa 62. Urra! Olha o tamanho do enunciado da 63. O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima manda quem quer, obedece quem tem juízo. Na verdade, eu acho que o CESP se equivocou e era manda quem pode, né, pessoal? Instituída na cultura da organização pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante 30 anos. Anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos 40 anos de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas como promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores. Considerando essa situação hipotética, julgo os próximos itens a respeito de cultura organizacional. Bora lá. 63. O antigo diretor do órgão é exemplo de herói na cultura organizacional desse órgão? Verdade. Qualquer pessoa que marcou presença, que influenciou durante um determinado período, a gente vai chamar de herói. Giovana, mas ele uma figura a ser eliminada hoje, mas ele é considerado um herói daquela cultura, tá certo? Porque marcou presença. Verdade. 64. A máxima instituída na organização pelo antigo diretor não constitui símbolo da cultura organizacional. Constitui sim. Manda quem quer, obedece quem tem juízo. Essa máxima é um símbolo, representa a cultura. Falso. 65. A referida reunião mensal corresponde a um rito da cultura organizacional? Verdade. Reunir-se para festejar os aniversários do mês, reunir-se para falar sobre algum problema da empresa, é algo, um ritual, é algo que acontece rotineiramente. Perfeito. 66. A canção escolhida para representar o órgão constitui um valor da cultura organizacional. Não. A canção é um artefato, tá certo? Valor
É um padrão orientador de conduta. Exemplos de valores: responsabilidade, coragem, iniciativa. Então, não posso dizer que a canção é um valor. Não, é um artefato. Tá certo? Falsa a 66. 67. O clima organizacional relacionado à qualidade das relações sociais no ambiente de trabalho tem como característica a percepção compartilhada por membros da organização. Verdade. Só vai ser clima se for uma percepção em comum entre os indivíduos. O clima ele é algo mais oscilante, tem a ver com as emoções e sentimentos. Perfeito. 68. A relativa estabilidade e sua constante mensuração permitem mudança e gerenciamento do clima organizacional. Aí tem que ter cuidado. Não posso dizer que a estabilidade é uma característica do clima, mas olha o que ele está falando. A relativa estabilidade e sua constante mensuração permitem mudança e gerenciamento do clima. Permitir, permite, tá certo? Então, como o clima ele muda no curto e médio prazo, ele tem uma relativa estabilidade, não é algo estável, é algo relativo, que apenas muda no curto e médio prazo. Perfeito. 69. A preservação de um clima organizacional favorável aos objetivos de uma empresa tem sido uma das preocupações das organizações. Com respeito a esse tema, julgue os itens que se seguem. 69. O clima organizacional é causado por fatores referentes aos indivíduos, à organização e a aspectos de fora da organização. Verdade. No clima, a gente vai ter a subjetividade dos indivíduos interferindo, coisas que acontecem na empresa, mudanças, por exemplo, e fatores externos, como ameaças e oportunidades. Verdade. Tudo isso vai interferir no clima. 70. A alteração do clima de uma organização pode ocorrer com a mudança do estilo gerencial. Pode. Digamos que a gente tinha um gerente que era altamente participativo. Só que veio outro extremamente autocrático, usando a motivação negativa, humilhando, colocando os funcionários em uma situação de constrangimento. Isso não vai mudar no clima, não? No conjunto de emoções e sentimentos? Vai. Então, verdade. 7.1. A única forma de se conhecer o clima organizacional de uma empresa é por meio da pesquisa quantitativa? Não, pessoal. Aí eu vou saber quanto dinheiro a empresa tem, qual é o nível de satisfação? Não. Não é apenas por uma pesquisa quantitativa, é por uma pesquisa de clima organizacional, onde eu posso fazer entrevistas para os funcionários, perguntar para eles como é que eles sentem. É mais qualitativa do que quantitativa. Porque quando a gente fala de clima, a gente está falando de emoções, de sentimentos. E emoção e sentimento não é quantitativo, é qualitativo. Então tá falso a 71. 72. Para se alterar o clima de uma organização, deve-se primeiramente envolver e ou comprometer os ocupantes de cargo operacional, pois sem eles é impossível qualquer mudança. Falso. Dentro das ferramentas da gestão da qualidade, quando se quer implementar um processo de mudança para melhor, eu devo procurar a adesão primeiro do pessoal lá de cima, para depois que as estratégias são implementadas de cima para baixo, tá certo? Porque a liderança na capacidade de influenciar, persuadir e convencer. Então, se os líderes, eles se anexam, se eles se adaptam ou se eles aceitam esse processo de mudança, eles vão influenciar, persuadir os seus subordinados. Então, na verdade, eu não começo comprometendo o nível operacional, e sim os mais altos escalões, para depois ir descendo. Tá certo? Então, a 72 tá falso. 7.3. Um clima organizacional favorável pode influenciar positivamente o desempenho das equipes de trabalho? Com certeza, é claro que pode. Se eu tenho um clima organizacional favorável, onde as pessoas têm aquele sentimento de identidade, de trabalho em grupo, trabalho em equipe, isso pode ajudar o trabalho em equipe. Perfeito. E também pode prejudicar, né, quando tiver um clima organizacional desfavorável. Muito bem. 7.4.
A definição do padrão desejado do clima organizacional de uma empresa é universal? É óbvio que não. Não existem empresas idênticas, a gente vai ter empresas de tudo quanto é tipo, eu não posso dizer que o melhor clima é esse e que eu vou implementar isso em todas as outras empresas. Lembre-se que a gente está na abordagem contingencial. E o que é essa abordagem contingencial? Não existe uma maneira única de administrar. Vai depender da situação, dos funcionários, do líder. Então, não posso dizer que a definição do padrão desejado de uma empresa é universal para todas as empresas, de jeito nenhum. Falso. 7.5. O gerente de operações que busca garantir o entendimento das tarefas, que passa aos níveis subordinados e, para tanto, repete seus comandos e utiliza vários canais de comunicação, gera redundância e pode também incorrer em ruído na comunicação. Verdade. A repetição da comunicação, a repetição da informação, é quando eu vou dizer com outras palavras a mesma coisa. Gera redundância. Tanto pode ajudar como pode prejudicar. Pode prejudicar porque a probabilidade de interpretar errado vai ser maior. Agora também pode ajudar quando, por exemplo, eu tentei passar uma informação, mas não foi compreendida, aí eu elaboro de outra maneira, tá certo? Então, tanto pode ajudar como pode prejudicar. Perfeita a 75. 76. Um dos obstáculos à comunicação no processo organizacional é a avaliação prematura da mensagem pelo receptor. É óbvio. Quantas vezes as pessoas avaliam antes de você começar a falar, já estão chegando a uma conclusão? Essa percepção termina se tornando um ruído, pois antes de terminar de falar, a pessoa já está supondo o que você quer falar. Perfeito. 7.7. A ordem é um exemplo típico de comunicação colateral no processo organizacional. Falso. A ordem é uma comunicação vertical, que eu vou respeitar rigidamente a hierarquia. Colateral é uma comunicação horizontal. Então tá falso. Paulo, novo diretor de uma organização pública, pretende desenvolver um sistema de controle capaz de apontar erros cometidos durante a execução dos serviços. Para a consecução de seu objetivo, definiu novas formas de controle com base em informações que coletou pessoalmente, ao interagir com colaboradores de todos os setores da instituição, sem se restringir aos métodos tradicionais de obtenção de dados. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens que dizem respeito ao processo organizacional. 7.8. Ao coletar as informações para definir as formas de controle, Paulo privilegiou o fluxo comunicativo circular. Verdade. O fluxo comunicativo circular é quando eu tomo em consideração a participação dos envolvidos. Comunicação descendente caracterizada de ordens vindas de cima para baixo. Ascendente caracterizada por informações de baixo para cima. Circular é uma comunicação participativa. Perfeito. 7.9. Para atender às demandas mais instáveis e urgentes da organização, Paulo deve utilizar a rede formal de comunicação. Não. Nós vimos aqui que a comunicação informal ela é mais rápida, pois ela não precisa ser previamente planejada e estabelecida. Cada vez mais as empresas estão estimulando a comunicação informal para atender à necessidade da urgência, da instabilidade. Então, se ele quer atender esse problema de ser mais rápido, ele deve ir em busca da comunicação informal. Então, 7.9, falso. 80. O aparelho do Estado, segundo a administração pública gerencial, divide-se em 3 setores. Núcleo estratégico, que é o governo em sentido lato. O setor das atividades exclusivas, composto dos serviços que só o governo pode realizar. E o setor de serviços não exclusivos, no qual o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas, não estatais e privadas. Cuidado, porque o aparelho do Estado se divide em 4 setores. Núcleo estratégico,
atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado. Então, são 4 setores que o aparelho estratégico se divide. Falta o quarto, que é a produção de bens e serviços para o mercado. Então, a questãozinha 80, ó, tá falsa. Tá vendo aí? Percebeu? Muito bem. 81. No núcleo estratégico do governo, o tipo de gestão misto entre a administração pública burocrática e a gerencial se adapta melhor às características básicas das tarefas que devem ser implementadas. Diante de suas peculiaridades, é fundamental que o núcleo concatene a burocracia e o gerencialismo. Verdade. A administração gerencial, ela precisa ainda daqueles pilares, daqueles princípios da burocracia. Formalismo, profissionalismo e impessoalidade, já que ele vai procurar orientar as ações. E essas ações devem ser de acordo com a lei, tá certo? Então, é preciso desse misto aí. Então, hoje a gente tem no núcleo estratégico um misto entre a administração burocrática e a administração gerencial. No resto, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado, a gente vai ter um modelo gerencial, que vai em busca da flexibilidade, eficiência, efetividade, competitividade. Tá certo? Muito bem. Esse aqui é o nosso módulo 5, onde a gente resolveu questões do CESP. De vez em quando a gente colocou uma da FCC pelo conteúdo, tá certo? Esse módulo aqui, você deve procurar estudar sempre quando tem uma emergência, sempre quando tiver algum problema que você queira resolver em relação a alguma prova. Tipo, saiu um determinado edital e você não vai ter tempo de assistir todas as aulas do curso, então você pega esse módulo 5, tipo SOS, e começa, ó, fazendo essas questões. Garanto para você que isso vai auxiliar muito. Agora, preste atenção. Nem sempre quando está escrito administração pública, o conteúdo é administração pública. Às vezes lá dentro tem direito constitucional, às vezes tem direito administrativo, às vezes tem administração financeira e orçamentária, tá certo? Às vezes tem gestão de pessoas. Então, eu prefiro que você procure estudar pelo conteúdo. E eu constantemente escrevo artigos colocando a grade do curso, que eu explico em cada aula. Dessa maneira, você vai poder elaborar o seu próprio mapa da mina, tá certo? Pessoal, é quase impossível a gente atender a demanda de todos os mapas da mina, porque a gente está falando de um país e a gente tem alunos nos 4 cantos, em todos os lugares. Então, digamos que sai um edital de uma determinada prefeitura e tem lá a administração. Então, você vai acessar os artigos e geralmente assim, conteúdo programático do curso tal. Aí tem lá estabelecido o que é que a gente vai mencionar, o que é que a gente mencionou em cada aula. E aí você mesmo monta o seu mapa da mina, tá certo? Então esse módulo 5 é ideal quando vier assim: administração patrimonialista, burocrática e gerencial, processo organizacional, liderança, excelência nos serviços públicos. Perfeito! Resolva essas questões, já que durante a resolução de questões eu estou explicando também a teoria, tá certo? É tipo SOS, tá bom? Esse vídeo vai ficar mais curto, é o nosso último desse módulo 5. A partir do próximo módulo a gente vai ter mais teoria, tá bom? Um abração a todos e até lá!